Muito boa noite a todos vocês que acompanham o nosso Pessoas do Algarve. Depois de um tempo aí que a gente ficou sem novos programas, né? Período eleitoral no Brasil, a própria Copa do Mundo, né? A gente ficou um pouquinho afastado dos novos programas e hoje a gente retoma essas gravações diretamente aqui da Universidade do Algarve, uma das grandes referências de Portugal do ensino. Estamos aqui com o reitor Paulo Águas. Muito obrigado de nos receber a Connect TV aqui na UALG. Obrigado eu pela vossa presença. Muito bom dia. Eu quero começar esse... Não tem problema. Já falhei. Não, mas a televisão é assim. Eu falei boa noite, que o programa vai à noite, mas a gente está gravando de dia e não tem problema nenhum. Paulo, eu quero começar essa conversa falando uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei aqui no Algarve. A relação que a universidade tem com a sociedade. A universidade não é fechada em si mesmo. O tempo todo a gente vê atividades de alunos, atividades da sociedade civil, vamos dizer, dentro da UALG, essa interatividade permanente. Isso é uma tradição daqui? Todas as universidades portuguesas são assim, ou é uma característica muito peculiar da UALG? Bom, a Universidade do Algarve, a UALG, como diz, é uma universidade nova. Nós temos apenas 43 anos de existência. Nós recebemos os nossos primeiros alunos em 1983, um pouco depois da criação, e as universidades hoje, para além das missões do ensino e da investigação, assumiram uma terceira missão, que é a da relação com a sociedade, de levar o conhecimento, de interagir. Nós procuramos fazer isso da melhor maneira possível. Eu diria que não somos caso único em Portugal, não vou agora classificar como é que as outras universidades o fazem, se fazem melhor ou se fazem pior do que a Universidade do Algarve, mas nós procuramos fazê-lo e, enfim, fico satisfeito de ter reconhecido isso. Sendo que aqui há uma particularidade, que é a seguinte: nós estamos na região mais a sul do país, uma região que tem uma identidade muito própria. Em tempos idos era o reino de Portugal e dos Algarves, e esta distância a Lisboa, que obviamente que à escala do Brasil não é distância nenhuma, mas na por esquina, aqui, né? nem na esquina, mas que por aqui para nós é um pouco distante, faz com que a própria designação o nome da universidade coincide com o da região, que é o único no país. Permite-nos essa grande aproximação e essa grande interação com a sociedade civil, com as empresas, e sentimos muito bem a fazê-lo. E o contrário também é relevante, porque a gente vê que há essa interatividade que é buscada pela UALG, que as portas estão sempre abertas, né? A universidade está sempre de portas abertas para diversas atividades, mas a gente também sente da região um orgulho. A região trata a universidade, os dois campos, os alunos, os professores, com uma reverência e com um sentido de importância para a sociedade. Vocês também, quem está do lado de cá agora, sente isso, que essa sociedade tem esse orgulho? Sim, sinto. E sinto de uma forma muito honrada. Repare, ser reitor é algo que é de passagem. Eu estou a exercer o cargo desde o final de 2017, estou agora a completar o meu 5º ano, sou professor da Universidade desde 1986, mas não tinha a noção, depois de todo esse carinho, todo esse reconhecimento que a instituição presta à universidade. Obviamente tinha, enquanto professor, tinha essa noção, mas o cargo de reitor deu-me uma outra perspectiva e no fundo, a região
sente que a universidade é essencial para qualificar os jovens e os menos jovens da região. No fundo, a universidade é relativamente unânime e também devo dizer que o trajeto que nós temos vindo a desenvolver, e estamos aqui numa sala com os anteriores reitores, tem sido nesse sentido, ou seja, a universidade é um local de tranquilidade, um local que procuramos a não conflitualidade, procuramos dar-nos com todos, sermos inclusivos, e julgo que é isso que a sociedade do Algarve em particular reconhece em nós. Eu comecei de cara, né, falando dessa interação que é bacana de enxergar, é bonito de ver essa interatividade, né, da universidade com a sociedade, mas o nome do programa é Pessoas, e vamos falar um pouco de uma dessas pessoas que hoje comanda a universidade. Você falou que era professor. Professor de que curso, de que área? Bom, já fui de muitas áreas. Não é? Eu nos tempos mais recentes e antes de estar aqui na reitoria, eu lecionava marketing. Tenho vindo a lecionar marketing, não só ao curso de graduação em marketing, mas também a turismo e a gestão. A minha formação de base é na área das ciências económicas e empresariais. Comecei com uma licenciatura em gestão, licenciatura não no termo do que é utilizada no Brasil. Creio que licenciatura é designada para cursos para ensino, não foi o meu curso, não era um curso para ensino, era um curso de economia, e depois da economia fui para a gestão, e da gestão fui parar ao marketing, e estando no Algarve, foi natural que o meu interesse também se centrasse sobre o turismo, que é a principal atividade económica e o principal fenómeno que nós temos na região para estudar, obviamente, entre outros. Essa tua formação de marketing, né, ou na sua formação inicial de gestão, e depois falando um pouco de marketing, você já sente que nesses anos, nós estamos falando aí de 5 anos da sua gestão, você conseguiu implementar um pouco dessa sua experiência de marketing para a universidade como um todo? A universidade hoje se comunica melhor como entidade, um pouco por conta dessa sua experiência? Repare, nós não devemos ser juízes em causa própria, não é? Mas a percepção que me vai chegando dos nossos parceiros, dos nossos públicos, é nesse sentido. Eu devo reconhecer que às vezes utilizo uma linguagem que alguma comunidade académica, digamos, mais tradicional, até pode não gostar, não é? Eu não sou mercantilista, não é? Mas eu encaro a universidade como nós somos prestadores de serviços. Sim. Nós temos que cuidar no bom sentido da melhor forma dos nossos estudantes. Nós temos que lhes dar a formação mais adequada possível. Nós temos que depois nos relacionar devidamente com as empresas, com a sociedade civil. E, portanto, diria que isso aprende-se no marketing. Nós claramente temos de ter uma orientação de marketing, não uma orientação de produção. Não podemos estar fechados, olharmos como uma fábrica e vamos produzir, e depois estamos a produzir para quê e para quem. E admito que essa minha formação / de formação possa estar a influenciar o que tem vindo a acontecer na universidade nos últimos 5 anos, sendo que internamente, e também a universidade vive muito é uma instituição com muita autonomia, sabe? Nós aqui, o reitor não manda, o reitor pede. Não é? Mas é bom pedir, é melhor pedir do que mandar. As pessoas que fazem com mais gosto. E envolver. E, portanto, nós temos um modelo que é descentralizado, que decorre da legislação que temos em Portugal, e a universidade organiza-se por faculdades e escolas. Sim. Que têm a sua autonomia. E eles são os verdadeiros motores da instituição, são eles que recebem os alunos, são eles que prestam os serviços. Depois também temos os centros de investigação, mas sim, claramente há uma preocupação de comunicar, há uma comunicação de prestar serviços, e já agora também só se consegue comunicar se tivermos conteúdos. Sem conteúdos não se pode comunicar. Sim. E inventar conteúdos para comunicar
dá mau resultado, não é? Porque logo a seguir... Receita básica. Logo a seguir as pessoas vão perceber que afinal é um vazio, é um logro. Falou e nós muito, isso mas não não tinha o fazemos. que falar. Exatamente, exatamente. Uma das coisas que eu também tenho acompanhado nesse meu pouco mais de um ano que estou aqui no Algarve um esforço da universidade também de ser uma espécie de embaixador, né? Servir como uma entidade que divulga o Algarve pelo mundo afora, com diversas atividades. A gente vê que eu acompanho nas redes sociais participação de pessoas ligadas à universidade em eventos nos Estados Unidos, na Europa, afora, mesmo no Brasil, algumas coisas assim. Sente um pouco essa missão também? Tem um pouco essa missão de ser um propagador das qualidades? E aí eu vou pro slogan, né? Ou pelo menos pro conceito, se eu errar o slogan correto, é estudar onde é bom viver, né? Corretíssimo. Tem um pouco disso também, de servir, de mostrar ao mundo uma região tão importante de Portugal que não é tão conhecida. Por exemplo, no Brasil, o Algarve é muito pouco conhecido. Os turistas que vêm do Brasil, eles normalmente vão para o Porto e vão para Lisboa, só mal conhecem o Algarve. Sente essa missão também de propagar? Sim, sente que também a região foi criando os seus mecanismos para tal. Recentemente, a Universidade do Algarve esteve numa ação no Brasil, em que esteve também acompanhado pelo município de Faro, por empresários. Existem programas que financiam esse tipo de atividades e que esses programas valorizam se realizarmos este tipo de parcerias. Nós montamos uma estrutura, uma divisão de empreendedorismo e transferência de tecnologia que até é conhecido pelo CRIA, e o CRIA é quase tão conhecido quanto a Universidade do Algarve, que relaciona com as empresas, que relaciona com os municípios, e essa estrutura da Universidade do Algarve tem essa missão de também estar atenta aos programas existentes, a ir buscar financiamento para nós depois podermos fazer essa divulgação. Repare, nós integramos o projeto do Algarve Tech Hub, que tem uma associação empresarial, a Algarve Evolution, que tem municípios, no fundo de fazer com que o Algarve seja um local atrativo para o digital. Reconhecemos, obviamente, que somos um território pequeno, mas isso não faz mal nenhum, em termos de território pequeno. Nós temos 5.000 km², vamos nos aproximando dos 500.000 habitantes. Temos a noção de que não é fácil que uma grande percentagem do mundo conheça o Algarve. Sabemos, obviamente, que na Europa isso é diferente do que acontece na América do Sul, e neste caso em particular no Brasil. Sim. Porque já agora, repare, em alguns locais da Europa, o Algarve é tão conhecido quanto Portugal. Sim, sim. E a razão, não sei se sabe, a razão, enfim, explicaram há uns anos atrás, é que há uns anos atrás Portugal era um nome complicado de dizer na Europa. Não é? Portugal era uma ditadura. Portugal estava numa guerra colonial, coisa feia, em África, e o nome de Portugal afastava, não é? E então aí, para promover esta parte do país, claramente se diz, bom, não vamos falar de Portugal, vamos falar do Algarve. E em algumas zonas dessa Europa, o Algarve até tem maior notoriedade do que Portugal. No caso do Brasil não é de todo, porque nós sabemos que no Brasil, obviamente, há um outro imaginário de Portugal. Sabemos também que uma parte substancial, ou a maioria dos portugueses que demandaram o Brasil no final ou no início do século XX, sim, são da região centro e norte do país. Perfeito. E há uma comunidade brasileira, ou há brasileiros que têm raízes em Portugal, não muitos, mas os que têm são mais a norte do país, e sabemos também do que é que representa Coimbra para os brasileiros, mas enfim, nós vamos buscando, e o que é certo é que, já agora, se me permite fazer aqui a transição, em termos de
de estudantes brasileiros na Universidade do Algarve, e depois se nós compararmos o percentual à escala, porque a Universidade do Algarve tem 9.500 alunos este ano, a Universidade do Porto, por exemplo, tem 40.000, a Universidade de Coimbra tem mais de 20.000, a Universidade do Porto talvez tenha exagerado, não, ainda está nos 30 e tal mil. Mas dizia que em termos do percentual, o percentual de alunos brasileiros na nossa comunidade é superior às outras. Ou seja, um estudante brasileiro, obviamente que ele também não vem para o Algarve para se sentir em casa, não é? Ele vem também para o Algarve e vem para Portugal para buscar novas experiências, para enriquecer, mas aqui sente-se até se calhar um pouco mais em casa do que noutros locais, sendo obviamente o Algarve uma região com as características que há pouco disse e com uma menor notoriedade que outras zonas do país no Brasil, mas nós vamos tentar melhorar essa notoriedade. Se não me engano, são mais de 800 alunos brasileiros. Sim, são mais de 800 alunos. Estamos falando aí de aproximadamente 10%. Vamos chegando. Atenção, nós já antes da pandemia atingimos os 10%. Há que reconhecê-lo, não é? A pandemia travou. Estamos a recuperar e eu julgo que dentro de 2 anos vamos ultrapassar os 10% novamente. Que é impressionante, né? E uma coisa que é interessante, e aí eu falo também com conhecimento de causa, meu sobrinho estuda aqui, né? Meu sobrinho, e ele fala que a integração, o brasileiro ele é recebido como um português, a integração cultural ela é muito rápida, muito próxima, o brasileiro se sente muito à vontade, muito rapidamente no Algarve, e em específico na Universidade do Algarve, essa integração é muito grande. Agora, tem muito aluno também de outras regiões do mundo, né? Tem alunos da Europa inteira aqui. Nós temos e do mundo, nós temos no registro quase 90 nacionalidades. É quase a ONU. É quase. De facto, estamos ansiosos para chegar ao ano em que ultrapassamos as 100 nacionalidades, não é? E isso resulta do quê? Resulta de nós, ao nível dos mestrados, temos vários cursos em que o ensino é a língua inglesa. No fundo, nós temos aqui na internacionalização 2 públicos distintos, e lá está o marketing a falar com esta linguagem que, não é? Temos o espaço da lusofonia, em que o Brasil aí tem... Enfim, o Brasil é o Brasil, ponto, em termos da sua expressão populacional, e temos depois o espaço que não é da lusofonia. E para o espaço que não é na lusofonia, nós temos que oferecer os cursos em língua inglesa, e nós temos cerca de 15 mestrados em língua inglesa. Depois também os programas de doutoramento, é certo que nós temos um número relativamente reduzido de estudantes em doutoramento, cerca de 400, mas para dizer que metade dos nossos estudantes de doutoramento são estrangeiros. Regressando aos mestrados, nós temos tido sucesso num tipo de mestrado que é financiado pela União Europeia, que são os mestrados Erasmus Mundus, que é feito em consórcio com várias universidades europeias e em que existem bolsas para estudantes de várias regiões, isso é definido por Bruxelas, e aí permite-nos diversificar bastante a origem dos nossos estudantes. E daí chegarmos a esse número que eu diria que é extraordinário, de 85, 86 diferentes nacionalidades na Universidade do Algarve, sendo que das nacionalidades estrangeiras, do Brasil, a Universidade Brasileira é aquela que tem maior expressão, com uma larga margem em relação às outras, mas temos também já uma comunidade de estudantes do Equador grande, temos estudantes da Europa, depois temos estudantes do Sudeste Asiático, temos estudantes da África, de todo o mundo. Isso, de alguma maneira, você percebe, eu chamo de você o tempo todo, porque nós somos jovens mais ou menos da mesma idade, hein? Então tenha isso como um elogio. Okay. Mas você percebe que essas pessoas vindas de diversas partes do mundo também enriquecem o dia a dia da universidade? Sem dúvida. Atenção, este processo é um processo relativamente... Nós somos jovens, como disse, desde 80... Os primeiros estudantes é 83. Para os padrões portugueses, né? Uma universidade de 40 e tantos anos no Brasil, ela já é considerada tradicional. Mas eu pronto. Entendo, sim, nesse sentido, quando nós temos Coimbra com 700 anos, não é? Mas dizia que nós vamos, mesmo para nós, é relativamente recente. Este processo de internacionalização começou há
em grande força nos últimos 10 anos, não é? Nós, há 10 anos atrás, este percentual que nós atingimos de termos 20% de estudantes de nacionalidade estrangeira na Universidade do Algarve, estávamos nos 5%, pouco mais do que isso, há cerca de 10, 15 anos atrás. E houve esse aumento. E eu não vou dizer que primeiro estranha-se e depois entranha, mas nós fomos começando a receber estudantes estrangeiros do espaço da lusofonia, em particular do Brasil, e eu devo dizer que a aceitação foi muito boa por parte da comunidade, por parte dos professores, por parte dos estudantes, e quando nós todos os anos temos que decidir, nós temos um conjunto de vagas que está regulamentado, quer dizer, nós temos autonomia, mas uma autonomia regulamentada. Os cursos são acreditados por uma agência independente, em função dos recursos que a Universidade apresenta, eles permitem-nos receber até X estudantes por ano, não nos permitem agora um curso à procura e eu vou duplicar o número de vagas. Não posso, porque não tenho os recursos adequados E depois nós temos que decidir quantas vagas vamos colocar nos vários contingentes. Não sei se é uma linguagem muito técnica ou se percebe, às vezes pode haver uma terminologia diferente no Brasil, então aí corrijam-me, por favor. Está claro. E há um contingente de estudantes internacionais. E às vezes porque a Universidade nos últimos anos temos tido um crescimento interessante de estudantes, desde 2015 aumentamos em 30% o número de estudantes. Temos depois algumas faculdades, algumas escolas que vão dizendo preciso de mais recursos, e eu vou dizendo vamos dando mais. Vamos obviamente preservando a qualidade, mas vamos procurar responder e vamos dando o melhor que temos. E eu digo, então, mas como é que é? Querem reduzir vagas e vamos onde? Não, internacional não. Nós queremos os estudantes brasileiros, porque constituem alguns comentários que surgem de a aula é diferente, a participação é diferente. Sim. Quer dizer, nós temos afinidades culturais, mas não somos iguais. E é bom. E é bom não sermos iguais. E, de facto, isso veio enriquecer bastante o contexto de sala de aula, e eu fico muito satisfeito porque tenho exemplos e tenho testemunhos que os estudantes, sem deixar obviamente de se juntarem porque têm pontos de comuns, no fundo é natural que às vezes os estudantes do Alentejo, que é uma região aqui a norte do Algarve, os alentejanos se juntem e depois até conversem mais uns com os outros dos diferentes cursos. É natural que isso possa acontecer com estudantes do Equador, com estudantes do Brasil, com estudantes da Alemanha, mas o que é certo é que depois eles partilham alojamento com estudantes de várias nacionalidades, partilham grupos com estudantes de várias nacionalidades, e isso é muito interessante para todos, digo eu, para os que vêm estudar para a Universidade do Algarve e não encontram só portugueses na Universidade do Algarve, e para os portugueses que, por razões diversas, entenderam, e bem, as decisões são sempre boas, estudar na Universidade do Algarve tem também aqui a possibilidade de ter um ambiente internacional e fazer contactos com todo o mundo. Contactos esses que são extremamente importantes para a vida futura de todos os nossos estudantes, sem dúvida, porque muitos vêm, estudam esse período e depois não se fixam no Algarve, voltam para os seus países ou para as suas regiões de origem, e esses contatos estão feitos para o resto da vida, né? Esse network pessoal, ele é válido para o resto da vida. Em um determinado momento do nosso papo aqui, você falou a respeito da pandemia, que a pandemia fez reduzir um pouco o número de alunos e tal, e eu quero falar da pandemia como um desafio. Não a parte da tristeza que todos passamos, com perdas, com a preocupação, com as inseguranças, mas o desafio administrativo de fazer gestão de uma universidade num momento tão incerto como aquele. Como é que foi isso? Foi o maior desafio profissional que você já enfrentou? Como é que você encarou esse momento?
Eu diria que foi, sem dúvida. Eu diria que, olhando para trás, nós já temos bem a noção do que aconteceu, porque... então, e olha aqui para este espaço, que foi aqui que a equipa reitoral esteve no dia 10 ou 11 de março de 2020. Nós paramos as atividades em 12 de março de 2020, paramos as atividades presenciais. Uma semana antes, enfim, já se antevia que isto poderia... Que era o caminho. Era o caminho. Mas uma semana antes, 2 semanas antes, nós dizíamos, bom, o que é que nos vai acontecer? Isto vai parar tudo, vai ser... vamos parar, vamos fechar. O que é certo é que todos conseguimos dar uma resposta que era impensável. Nós, uma semana depois, tivemos só 3 ou 4 dias sem aulas. É certo que reconhecemos que o contexto mudou, que nós fizemos ensino remoto, mas não fizemos ensino à distância com todas as práticas pedagógicas associadas ao ensino à distância, porque nós não estávamos preparados para isso. Ninguém estava. Mas conseguimos acompanhar os estudantes. Os estudantes também mostraram uma resiliência muito grande. Num primeiro momento admitíamos que, bom, podemos ter aqui muitos abandonos, muitas desistências. O que é certo é que nós, se ao nível da internacionalização houve uma ligeira travagem, que entretanto já recuperamos, nós conseguimos aumentar o número de estudantes durante a pandemia, nós aumentamos o número de diplomados durante a pandemia. Agora, não todos, já a pandemia, atenção, nada disso, mas foi muito duro para os estudantes, para os professores, para os funcionários. Nós entre março e junho tivemos fechados, autenticamente. Não tínhamos a noção, às vezes nestes momentos de crise, serve-nos para nós avaliarmos melhor aquilo que somos, mas não tínhamos a noção que tínhamos dado passos na transformação digital que nos permitiram dar uma resposta que foi, como disse, extraordinária, e que nós, um mês antes, ao nos dissesse que isto vai ter que funcionar desta maneira, nós dizíamos, não vai, nós não estamos preparados, isto vai tudo parar. E por isso foi um desafio tremendo. O que nós podemos dizer é que, felizmente, do ponto de vista da saúde, não tivemos situações graves, nenhum estudante passou mal, ou seja, sim, tiveram, mas não tivemos estudantes hospitalizados, em estado grave. Funcionários, situações muito ligeiras, mas foi uma experiência muito, muito dura. É claro, espero que as minhas palavras sejam entendidas, e uma experiência rica, porque nós aprendemos sempre na adversidade. Na adversidade. E no caso da Europa, né, os ciclos de adversidade, sejam eles quais forem, foram muitos, e a Europa sempre se reinventou, sempre aprendeu com as dificuldades, e acho que as respostas... talvez os países que mais sofreram no início da pandemia foi muito duro, né? Portugal, Itália, foi muito duro aquele início da pandemia, mas a resposta, e não só a resposta tecnológica, a resposta administrativa, mas a resposta humana foi muito interessante, e acho que tornou muita gente melhor, né? Acho que isso acaba sendo uma lição para sempre. Falamos desse momento e agora, já encaminhando para a parte final do nosso papo, o que o reitor Paulo Águas enxerga para o futuro da UALG? Para onde a UALG está indo? Olha, temos aí desafios grandes. Nós, como enfim, já se percebeu, nós temos vindo a aumentar o número de estudantes e queremos continuar a ter mais estudantes. Sabemos que em Portugal a demografia não nos ajuda. Nós temos capacidade instalada que é mais do que suficiente para a formação dos jovens residentes em Portugal, que fazem formação no ensino secundário em Portugal, tenham passaporte português ou passaporte de outras nacionalidades. E por isso nós entendemos que o caminho no ensino passa claramente
pela internacionalização e nós queremos reforçar a internacionalização, alargando ao espaço da América Latina, já o começamos a fazer com o Equador, sendo que o Brasil, antevemos que nos próximos anos continuará a ser o país que nos trará mais estudantes, porque o conhecimento que nós temos, não sei se é o mais adequado, é que no Brasil também há uma pressão muito grande sobre o ensino superior, algo que aconteceu em Portugal nos anos 80, em que nós não tínhamos capacidade de formar todos os jovens, as universidades não tinham lugar para todos. No Brasil, julgo que em parte isso acontece, e depois também é a questão de nós vivermos num mundo, quer queiramos, quer não, ele continua a ser global, apesar de tudo o que tem vindo a acontecer, sim, coisas feias têm vindo a acontecer neste passado recente, mas um mundo global, e em que a Europa permite que jovens oriundos de outros continentes possam aqui obter uma formação sólida que depois lhes permite ter vidas melhores no futuro e também contribuir para o desenvolvimento das suas comunidades locais. Alguns deles depois acabam por ficar na Europa, mas são opções. O mundo é a nossa casa e, portanto, temos obviamente de ter a casa arrumada, mas esse é algo que nós procuraremos no futuro, ter mais estudantes. Vamos, embora isso não seja se calhar muito relevante aqui para este contexto, nós temos atividades em Faro e em Portimão e queremos expandir as atividades em Portimão. Recentemente assinamos um memorando de entendimento com o município de Portimão e com a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional, no sentido de construirmos um campus em Portimão. Nós neste momento temos apenas cerca de 500 estudantes em Portimão, para podermos triplicar o número de estudantes em Portimão depois da conclusão dessa infraestrutura. Sem infraestrutura nós não podemos crescer. Nós vamos também continuar a apostar na investigação. Há pouco que não disse, mas nós este ano ficamos muito felizes porque tivemos pela primeira vez 3 bolsas do European Research Council, que são das bolsas mais prestigiadas na Europa, em que são muito competitivos e nós pela primeira vez conseguimos uma bolsa, ou seja, tem que ser mais preciso, não conseguimos uma bolsa, conseguimos 3 bolsas logo nesse ano, que foi a nossa estreia, e portanto nós vamos continuar a apostar na investigação. Temos responsabilidades ao nível do desenvolvimento sustentável, está claramente na nossa agenda. Nós temos uma vice-reitora que é responsável pela sustentabilidade, não só ao nível da universidade, mas também a universidade tem que ser também um exemplo para toda a sociedade. Esse é também um caminho a seguir. Nós obtivemos agora recentemente financiamento através do Plano de Recuperação e Resiliência para podermos aumentar o alojamento estudantil, que é um problema que nós temos. Nós neste momento temos apenas 500 camas para estudantes. Sim. E as camas têm que ser alocadas aos estudantes que são bolseiros da ação social, aos estudantes, digamos, com menos capacidade económica, e nós obtivemos um financiamento de 13 milhões de euros que vai permitir remodelar, renovar as residências existentes e construir mais 2 novas residências, com a particularidade dessas novas residências serem dentro dos campi. Ou seja, o estudante não precisa de pegar transporte, levantou, sim. E sai e está dentro da aula, quase, não é? Pode dormir um pouco até mais tarde. Pode dormir um pouquinho mais. E vai também, está quase me convencendo a voltar a estudar. E vai também contribuir para a descarbonização. Mas algo que também vai marcar a universidade nos próximos anos é a nova política da União Europeia de fomentar as universidades europeias. No fundo, nós recebemos financiamento de Bruxelas para a mobilidade, para graus conjuntos, no fundo de transformar e de melhorar a competitividade da Europa enquanto espaço de ensino, e no fundo aí estamos a falar de geopolítica, estamos a falar aqui, não estamos a falar agora de Portugal, estamos a falar de Europa versus Estados Unidos versus outras, mas no bom sentido, não é para guerrear, é para melhorar, competir, no fundo, a competitividade exatamente, que isso contribui para nós sermos melhores, para termos melhores condições de vida. E aí a União Europeia lançou há 3 anos um projeto da criação de alianças de universidades europeias.
Nós vamos, a partir de 1 de janeiro, recebemos a boa notícia em julho deste ano, e nós vamos integrar a Aliança das Universidades Europeias do Mar, que é um consórcio de 9 universidades, desde que é liderado por Cádiz, aqui bem perto, em Espanha. Está Portugal, está uma universidade de Itália, outra de Malta, outra da Croácia, de França, da Noruega, da Polónia e da Itália. Tem particularidade, somos todos universidades costeiras, mas não vamos apenas a cooperar ao nível do mar. O mar é aquilo que nos une, mas depois todas as áreas comuns das universidades nós vamos cooperar para quê? Para no futuro passarmos a ter graus conjuntos, para no futuro termos mais mobilidade. E, portanto, é esse o caminho da universidade, com expansão de áreas, com mais áreas STEAM. Não falamos aqui, mas também nos últimos anos temos tido um grande crescimento da área da saúde na Universidade do Algarve, e é por aí, é muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Muito bem. Reitor, eu quero agradecer, a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente ter um tempo. A nossa produção confirma quanto tempo de entrevista? Meia hora, é isso? A gente gostaria de ficar conversando muito mais tempo, mas a gente sabe também que essa é só a primeira. A gente pode voltar outras vezes, falar de outros temas. A Universidade do Algarve é muito rica em temas, é muito rica em pessoas, há muita gente boa aqui dentro, muitos professores, muitos diretores de cada uma das faculdades. Aí tem muita gente produzindo coisa boa, e a gente vai com certeza outras vezes visitar. Quero agradecer a esse seu tempo aqui, e vou finalizar como finalizo com as outras pessoas do Algarve que já entrevistei. Qual é o seu cantinho preferido aqui no Algarve inteiro? Qual é aquele lugar que você vai e fala, esse é meu espaço? Pode ser um restaurante, pode ser uma praia, pode ser uma sala de aula. Qual é o seu cantinho preferido do Algarve? É difícil. Bom, tem só um olho. Então, o mais recente, a Barrinha. A Barrinha, ali na Ilha de Faro, neste cordão do Nar, ir até ao fim. É certo que depois nós podemos olhar para norte e ver a cidade, mas também depois podemos olhar para sul, porque nós aqui estamos, e na Barrinha estamos quase em cima do ponto mais a sul de Portugal, e o ponto mais próximo do Brasil. Muito bem. Reitor, mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu acompanho, né, como imigrante novo aqui do Algarve, acompanho com muita alegria saber de tudo que acontece na Universidade do Algarve, o quanto as pessoas que estão aqui são envolvidas com a comunidade, e você é um espelho, né? A gente fala que o melhor líder é aquele que consegue espelhar as suas qualidades para a sua equipe, para quem ele lidera. Então esse espelho está muito, muito nítido, essa tua disposição de fazer cada vez mais pela universidade e pela comunidade do Algarve. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso Pessoas do Algarve de hoje. Na próxima semana tem mais. Um grande abraço, valeu!